Vocês podem acessar esse vídeo pela plataforma do Moodle. Todos estão me escutando bem, porque eu estou com outro microfone, eu não sei se... Eu tô. Perfeito, então a gente deve estar bom o som para vocês. Eu também tô, professor. Eu também estou escutando. Então, que ótimo, que ótimo. Então vamos começar. Eu vou iniciar a transmissão da minha tela aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Muito bem. Vocês enxergam minha tela? Sim, eu tô enxergando. Tem meu lembrete aqui para gravar a aula, tá? Porque eu sempre me esqueço. Muito bem, eu gostaria de saber de vocês como é que está o andamento do curso, se vocês estão tendo alguma dificuldade em alguns conceitos apresentados, se vocês estão conseguindo fazer os exercícios, como é que está indo? Pra mim tá tranquilo. Eu fiz os exercícios, tá tudo em dia, tudo certo. Perfeito. Vocês Eu também, professor. Fiz os exercícios, tá tranquilo até agora. Tá. E vocês estão tendo, conseguindo acompanhar direitinho? Ficaram com alguma dúvida em algum conceito que a gente falou sobre os perigos, sobre os micro-organismos deteriorantes, sobre formação de biofilme? Eu não fiquei com dúvida, não. Perfeito, então. Que bom, é uma turminha boa. Assim que eu gosto. Então vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre doenças transmitidas por alimentos. Percebo que eu estou num lugar diferente. Eu estou em Urupema hoje. Vou passar algumas 3 semanas, as 3 próximas semanas vou estar aqui em Urupema, aqui no campus, nosso campus. Então eu estou na minha casinha que eu alugo aqui em Urupema para passar a semana. Eu estou desenvolvendo alguns trabalhos no laboratório, de alguns projetos de pesquisa. Eu trabalho com isolamento e seleção tanto de leveduras quanto de bactérias com interesse enológico, né? É um dos trabalhos que eu estou fazendo. Na área de extensão, eu estou começando um projeto de implantação de boas práticas de fabricação e elaboração, porque vinho se elabora, não se fabrica, de vinho, né? Então a gente está trabalhando com algumas vinícolas e eu estou montando seria mais ou menos alguns vídeos com os pops para elaboração. A gente está começando, só que a pandemia dificulta um pouco o trabalho junto com os alunos, né? Então, provavelmente vou ter que prorrogar um pouco dessas atividades. Mas vamos continuar então nossa aula, vamos dar andamento ao nosso assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doenças transmitidas por alimentos, tá? Vocês tinham conhecimento, ou têm conhecimento que os alimentos podem transmitir doenças. Acho que vocês já viram isso em algum lugar. Não sei se vocês têm alguma coisa alguma experiência, alguma reportagem, alguma coisa que vocês conhecem ou vivenciaram sobre esse assunto. Pessoal. Eu tenho um amigo que comeu um ovo cru e a família toda foi pro hospital por causa da. Ai, esqueci o nome. Mas toda a família foi parar no hospital por causa da ingestão do ovo cru, que não estava bem cozido e acabou contaminando a família toda. Perfeito. Isso é um caso, na verdade, é relativamente comum, né? Tu ter uma intoxicação infecção, intoxicação por salmonela, né? Então, a salmonela é uma bactéria que ela está presente na casca do ovo. É uma bactéria que vive aí no trato intestinal das aves, né? Da galinha que a gente consome os nossos ovos, e tu fazer o preparo errado do ovo, ou fazer não cozir ele de uma forma correta, e às vezes tu usar o ovo cru para fazer maionese, é, não, é comum, relativamente comum, ocorrerem casos e surtos de
infecção e intoxicação por salmonela, né? Eu me lembro também de um caso, uma vez, lá na minha cidade, lá em Juí, num casamento grande na cidade, todo mundo passou mal por causa da maionese, né? Maionese caseira. As pessoas consumiram aquela maionese, no qual, no momento de manipular ela, houve uma contaminação e toda a população, não, todas as pessoas que estavam na festa acabaram indo para o hospital, um grande número de pessoas, e superlotou o hospital da cidade, né? Na verdade, Juí tem 3 hospitais e foi um caso bem, vamos dizer assim, bem marcante na cidade. Tanto que isso motivou mudanças de leis no município, no qual no município de Ijuí é proibido em casamentos, em eventos, qualquer tipo de evento, oferecer maionese feita de forma caseira, com uma maionese caseira, feita de ovo, assim. Toda a maionese tem que ser industrializada, né? E em outros municípios essa lei também ocorre. Então, precisamos ter cuidado, né? E o curioso que a salmonela no ovo, ela não está presente dentro do ovo. Na verdade, ela está presente na casca do ovo. Mas no momento que a gente vai abrir o ovo, ocorre a contaminação. Então, se nós não tomarmos cuidados para higienizar e também higienizar as nossas mãos e cozinhar os ovos de uma forma correta, existe muito risco de contaminação. Aqui no Brasil não são poucos os aviários que acabam fazendo isso, mas em alguns países todos os ovos são testados, quer dizer, lotes de ovos são testados para a presença de salmonela. Então, quando os ovos saem do aviário, parte deles são coletados para fazer testes de salmonela, presença de salmonela. Se é identificada a presença de salmonela, todo o lote é descartado. Isso aqui no Brasil não é uma prática, né, infelizmente, então a gente corre esses riscos de ter contaminação, ou tanto casos quanto surtos de salmonela em decorrência do consumo, né? Mas é bem uma situação bem complicada, assim. E é uma doença que é transmitida por alimentos, né? Então, os alimentos, eles são fontes de doenças. E é esse o nosso assunto de hoje. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, nas nossas últimas aulas, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre as fontes de contaminação, ou seja, as diferentes fontes que podem contaminar o alimento. No caso, o solo, a água, né? Então, que eles podem ficar presos no alimento e contaminar. A presença de plantas infestantes, quando a gente coleta, por exemplo, é muito comum encontrar, né, principalmente quando a gente vai comprar hortaliças em feira, né, tá presente algumas plantas, e essas plantas invasoras, infestantes, ou plantas indesejáveis, elas podem também ser fontes de contaminação, né? Os utensílios utilizados pelos manipuladores também podem causar contaminação. O trato gastrointestinal, tanto de homens quanto de animais, isso também pode ser uma fonte de contaminação, como a gente vai ver hoje, no qual as pessoas não higienizam corretamente as mãos após utilizar o banheiro, ou quando usam dejetos de animais para fazer irrigação ou fazer adubação em plantas, no cultivo orgânico, pode ocorrer uma contaminação nesse momento, né, do alimento. Os manipuladores também podem, em diferentes momentos, podem ser causadores de contaminação, tanto direta quanto contaminação cruzada. Né? A presença de animais também no recinto, pode também ser fonte de contaminação, e também ar, poeira, então tudo isso pode contaminar os alimentos. A gente viu também que nesse processo, então, que a gente vai buscar a higiene dos alimentos e do processo de manipulação dos alimentos, a gente vai sempre tentar reduzir os perigos químicos, físicos e biológicos, né? Então, o princípio geral dos métodos de higiene
é evitar esses diferentes perigos, né? Então, os perigos químicos, eles estão relacionados à presença de substâncias químicas, como fungicidas, herbicidas, a presença de antibióticos, presença de hormônios, né? Resíduos também de produtos que foram utilizados durante a elaboração do alimento, como aditivos e sanitizantes. Também a presença de perigos físicos, né, também é algo que a gente vai tentar evitar durante o processo de elaboração do alimento, né, como a pedrinha do feijão, restos de alimentos, pedaços do equipamento ou dos plásticos que foram utilizados, que são embalados, os alimentos, cabelo, né? Então, outras coisas que acabam contaminando o alimento. E também existem os perigos biológicos, né? Então, são a presença de micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus, parasitas, que podem produzir toxinas ou os micro-organismos podem ser um agente causador de doença também. Então, o nosso objetivo sempre vai ser reduzir esses perigos físicos, químicos e biológicos. Com relação aos perigos biológicos, eles podem existir de diferentes formas, né? Mas sempre serão micro-organismos que vão estar causando esses perigos. Então, são bactérias, fungos, os vírus. Nós temos os macro-organismos, né? No caso, os plateumintos, os demateumintos também, que são organismos que podem estar presente no alimento e causar algum quadro de doença. Então, esses micro-organismos, eles acabam interagindo com o alimento, né, como a gente viu tanto na formação de biofilme, no processo de deterioração do alimento e na transmissão de doenças. Já, então, a formação de biofilme, ele está muito relacionado à questão das instalações, né, então, o interrompimento de dutos, tubulações, de canos, mas também ele vai se formar, esses biofilmes, também como a gente viu em superfícies, né? Então, nas bancadas, se elas não forem higienizadas de forma correta, nas pias, nos cantos. Então, existem vários locais que são propícios para a formação desses biofilmes, né? Como a gente discutiu na aula passada, é um ambiente no qual permite a fixação do micro-organismo, vai existir água e nutrientes, então vai dar condições para que esses micro-organismos acabem se desenvolvendo. E a gente discutiu um pouquinho também na aula passada sobre o processo de deterioração do alimento, né? Então, esses micro-organismos, eles acabam também deteriorando os alimentos. E a nossa busca, então, sempre vai ser adotar formas de controlar esses micro-organismos, né? Então, a gente vai trabalhar tanto com fatores intrínsecos ao alimento, né? Como as características de pH, a concentração de açúcares. Então, existem diferentes formas de controlar esse processo de deterioração. E também a gente pode controlar o ambiente, né? Então, manter um alimento refrigerado nas condições corretas, manter o alimento numa condição de umidade, pressão, de umidade e temperatura também adequados, também vão evitar esse processo de deterioração. E hoje, então, a gente vai discutir a questão das doenças, né? Então, o que são essas doenças alimentares? O que são essas doenças que estão relacionados aos alimentos? Por que é importante a gente entender essa questão de doenças? Porque, como a gente discutiu um pouquinho no início da aula, os alimentos são, sim, fontes de transmissão de doenças, né? Então, no processo de higiene do alimento, a gente tenta buscar reduzir a presença desses micro-organismos possivelmente patogênicos para níveis que não causem dano ou para a remoção total desses micro-organismos, no processo de esterilização. Então, sempre a gente vai tentar buscar ou reduzir esses micro-organismos a um nível adequado, uma quantidade adequada, ou, se possível, promover a esterilização, ou seja, remover completamente os micro-organismos. Claro que esterilização, muitas vezes, é um processo que acaba mudando as características do alimento, né? Então,
se a gente vai fazer, por exemplo, um preparo de um doce, por exemplo, e a gente vai cozinhar aquele alimento muito por um determinado tempo, muito provavelmente essa concentração de micro-organismos vai diminuir. Esse final de semana eu acabei fazendo uma leva de cerveja, eu gosto de fazer cerveja artesanal, quer dizer, cerveja caseira, não artesanal. E aí, isso eu estava pensando no momento que eu estava fazendo a cerveja com a aula de hoje, né? Porque no processo de fazer cerveja, a gente vai ter um período de que o mosto da cerveja tem que ficar 60 minutos fervendo, em temperatura de ebulição, que a água vai estar fervendo de forma vigorosa. E por manter esse mosto nesse tempo, nessa temperatura, que é a temperatura que a água vai ferver, ele acaba destruindo todos os micro-organismos e acaba esterilizando aquele mosto, né? Então, essa é uma forma de esterilizar, eliminar todos os micro-organismos. Então, nesse mosto não vai existir nem micro-organismos deteriorantes, nem micro-organismos patogênicos. Claro que na produção de cerveja, a ocorrência de micro-organismos patogênicos é muito baixa. Mas, então, nossa aula hoje a gente vai discutir um pouquinho, então, o que são doenças alimentares, entender esse conceito de doenças alimentares, para depois entender o conceito de doenças transmitidas por alimentos. Bom, o que seria uma doença? Tá? Doença é toda alteração fisiológica que um organismo tem, que pode ser o organismo humano, que vai provocar alterações negativas. Tá? Então, a gente pode ser considerado doença, por exemplo, quando a gente está comendo algo e sofre uma injúria, e tem um machucado no lábio, na boca, e pode ser essa injúria, esse machucado, pode ser uma porta de entrada de algum organismo oportunista ou patogênico, ou desenvolver um processo inflamatório, né? Então, isso é um processo de doença. Mas também a gente pode associar doença a, por exemplo, uma intoxicação por uma substância química. Então, isso também seria um tipo de doença. Ou também pode ocorrer uma doença quando associada a um processo de infecção ou intoxicação causadas por micro-organismos. Então, quando a gente fala de doenças relacionadas a perigos físicos, químicos ou biológicos, quando são transmitidos por alimentos, nós estamos falando de doenças transmitidas por alimentos, tá? Então, doenças transmitidas por alimentos são todas aquelas doenças que os perigos físicos, químicos e biológicos podem causar na gente. Mas existem outros tipos de doenças alimentares que a gente não vai estudar na nossa disciplina, que elas estão relacionadas a outras áreas da grande área ciências da saúde e ciência dos alimentos, né? Que são aquelas doenças causadas por uma sensibilidade específica, né? Por exemplo, uma intolerância a glúten, intolerância à lactose, também é um tipo de doença causada por alimentos. Também existem doenças relacionadas à deficiência nutricional, por exemplo, consumo inadequado de alimentos ou de uma quantidade insuficiente ou de uma qualidade baixa, que podem também causar distúrbios fisiológicos relacionados à nossa parte nutricional, né? Também é um tipo de doença. E também existem aquelas doenças que são emotivos, sensoriais e simbólicas, ou seja, são associações que as pessoas têm que estão relacionadas a causas psicológicas, né? Então, nós temos os casos de bulimia, né? Então, outros transtornos também alimentares que muitas vezes têm uma associação mais emotiva, né? Uma associação mais psicológica. Mas dentro todos esse conjunto de doenças alimentares, nós vamos estudar, então, aquelas relacionadas aos perigos, tanto perigos físicos, químicos e biológicos. E para esse tipo de doença causada por alimento, nós damos o nome, então, de doenças transmitidas por alimentos, que são chamadas as DTAs, tá?
Se vocês forem ler artigos, revistas, material da internet, muitas vezes vocês vão encontrar assim, síndromes de DTAs transmitidas por determinado tipo de alimento, né? Então vai ser bem comum vocês encontrarem. Então, o que é uma doença transmitida por alimento? São aqueles agentes que são aqueles agentes que podem penetrar no organismo humano, então eles podem de alguma forma entrar no nosso organismo, que pode ser por meio de ingestão de água contaminada ou de alimentos contaminados, e esses agentes vão causar algum distúrbio fisiológico que nós identificamos como doença. Então, esses agentes, eles são agentes físicos, químicos e biológicos. Então, exemplo de a gente está vendo, a gente está discutindo isso desde o início da nossas aulas, né? Quando a gente falou dos perigos. Então, todos os perigos químicos, físicos e biológicos que a gente viu desde o início das nossas aulas, eles são possíveis agentes causadores de doenças transmitidas por alimentos. Então, se eu consumir, por exemplo, um alimento que está com uma alta concentração de um herbicida, por exemplo, um paraquat, ele pode causar um estresse oxidativo no nosso organismo e isso causar algum tipo de doença, tá? Se, por exemplo, uma pessoa consumir um alimento e encontrar dentro desse alimento, no momento que ele consumir, no momento que ele engoliu um pedaço de metal que esteve lá. Esse pedaço de metal pode provocar injúrias na parede do intestino, na parede do estômago, no esôfago. Então, em diferentes locais do nosso corpo pode provocar alguma injúria, algum machucado, e também pode ser uma porta de entrada para algum micro-organismo que possa causar um quadro infeccioso ou pelo menos um processo inflamatório, né? Então, ou em situações piores, até hemorragias. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que nos Estados Unidos estava vendo muito. As pessoas estavam comprando umas bolinhas pequenininhas que são uns ímãs, que as pessoas brincam com isso, fazem imagens, fazem formas, assim, brincam de colar, então tem várias coisas que eles acabam brincando. E esse é um brinquedo não para criança, mas mais para adolescente e adulto. Mas tinham muitos casos de crianças que estavam ingerindo essas bolinhas de ímã, e as bolinhas dentro da parede, dentro do intestino, eles acabavam ligando uma parte do intestino com a outra. E várias crianças tiveram que passar por cirurgia para conseguir remover esses ímãs, né? Então, claro que não é causada por alimento, mas é um agente físico que provocou todo um dano dentro no organismo de uma pessoa, né? Então, eu acho que aqui todos já viram, passaram por alguma situação dessas. Então, percebam que aí, quando a gente fala de agentes físicos, a gente está relacionando aos perigos físicos. Quando a gente fala dos agentes químicos, nós relacionamos com os perigos químicos, e os agentes biológicos com os agentes biológicos. Claro que, para nós, durante o processo de boas práticas de produção ou nos processos de higiene, nós vamos tomar cuidado para reduzir tanto os perigos físicos quanto os perigos químicos. Então, a gente vai adotar métodos que vão diminuir isso. Eu estou no meu restaurante, eu vou verificar o alimento para ver se existe alguma partícula, eu vou comprar o alimento de o vendedor que seja idôneo, que eu tenha garantia que aquela minha alface que eu estou vendendo, ela respeitou os períodos de carência, tanto para uma alface orgânica, tanto para uma alface convencional, né? Então, porque eu tenho riscos biológicos e outro eu tenho riscos químicos. Ou, por exemplo, uma carne que foi inspecionada, né, que não vai ter a presença de parasitas, né? Então,
durante o meu processo de elaboração, pode ser até em casa, eu vou adotar métodos, eu vou adotar procedimentos que vão reduzir esses perigos físicos. Então, no nosso dia a dia, os perigos biológicos, a presença de bactérias, fungos, alimentos contaminados por toxinas, acabam sendo mais comuns, né? Por quê? Porque muitas vezes é mais difícil identificar essas contaminações. Claro que se a gente for pegar um alimento que está já num estado de deterioração avançado, claro que a gente vai perceber isso, porque ele vai ter um odor, uma cor diferente, né? Vai ter a presença de algum micro-organismo, por exemplo, um fungo vai estar crescendo ali. Mas muitas vezes nós não percebemos, né? Que é o caso que a Marilene falou pra gente do amigo dela que cozinhou o ovo e tinha salmonela no ovo, né? Então a gente não consegue enxergar a salmonela. Então os riscos biológicos acabam sendo mais comuns. E aí na nossa aula de hoje a gente vai focar um pouco, vai direcionar a nossa discussão sobre os perigos biológicos. Então, eu queria mostrar um dado para vocês, um dado bem interessante e justifica muito a participação mesmo das pessoas que, eu não sou um profissional da área de alimentos, mas eu quero ter esse conhecimento para poder manipular os alimentos em casa de forma adequada, né, para proteger a minha família. E, na verdade, as pessoas elas deveriam ter esse tipo de educação, esse tipo de formação. Porque se a gente for pegar os dados do Ministério da Saúde, a gente vai ver que 36,5% dos casos anuais de surtos de doenças, de DTAs, né, doenças transmitidas por alimentos, ocorrem na nossa residência. E acredita-se que esse número é maior, porque muitos dos casos, e quiçá a maioria dos casos, não são relatados, porque a pessoa acaba comendo um alimento estragado, um alimento que acaba fazendo mal, ele acaba tendo um processo de diarreia, vômito, febre, mas às vezes não é muito grave e a pessoa acaba não procurando um hospital, né? E esse caso não é relatado. Então, acredita-se que esses valores em residências sejam maiores, né? Porque não tem tanto relato. É muito mais comum relatar, por exemplo, uma intoxicação alimentar que a gente ocorreu num restaurante, porque às vezes as pessoas vão reclamar. E aí percebam que contaminações em restaurantes é em torno de 15%. Aqui em alojamento também em torno de 10%, e escolas e creches em torno de 8,6%. Então, praticamente 80% dos casos, eles estão relacionados à nossa casa, à ocorrência em restaurantes e padarias, aqui em local de trabalho, né, que tá, a pessoa se acabar se intoxicando ou ocorrendo uma infecção de algum micro-organismo no momento que ele está se alimentando no horário de trabalho, né, e aqui estão alguns casos que não foram relatados, né, que também é um percentual relativamente alto. E nas escolas e creches também ocorre bastante doenças transmitidas por alimentos. Muitas vezes ocorrem viroses, né, que é muito comum essa transmissão de viroses entre crianças, né. Então, eu só queria chamar essa atenção para vocês que existem muitos casos que ocorrem na nossa casa, né? Então, esses processos essas práticas que a gente vai aprender, esses conceitos que a gente está discutindo no nosso curso, eles são muito úteis desde a manipulação e elaboração dos alimentos na nossa casa, quanto daquelas pessoas que trabalham, ou seja, no setor de alimentos e bebidas, ou no setor na indústria de alimentos, né? Então, esses conhecimentos, eles são importantes para todo mundo, né? Então, todo mundo deveria fazer um curso de higiene e manipulação de alimentos. Então, o que seriam essas doenças, né? Então, essas doenças são os agentes biológicos, como a gente viu, essas doenças transmitidas por alimentos, e essas doenças podem ser divididas em dois tipos: micro-organismos patogênicos que causam infecções e micro-organismos patogênicos que causam intoxicações, tá? São coisas diferentes. O que seria uma intoxicação? Intoxicação, ela vai ocorrer quando a gente consome um alimento
E esse alimento, ele está contaminado por uma toxina que foi produzida pelo micro-organismo. Por exemplo, a gente vai consumir uma paçoquinha de amendoim que foi produzida com um amendoim que possui aflatoxina no amendoim, contaminando o amendoim. Então, é uma toxina que foi produzida por um fungo e ele está no alimento, essa toxina. Então, quando a gente consome esse alimento, a gente vai acabar sendo intoxicado por ele. Já uma infecção ela vai ocorrer quando a gente consome um alimento que possui um micro-organismo. E esse micro-organismo que vai fazer a nossa vai fazer desenvolver o processo inflamatório, tá? Então, esse micro-organismo que acaba causando o desenvolvimento da doença, tá? Não não uma toxina que está presente no alimento. No entanto, esses micro-organismos que causam infecções, eles podem também causar uma intoxicação endógena, ou seja, esse micro-organismo pode produzir uma toxina quando estiver dentro do nosso organismo. E essa toxina ia assim causar o desenvolvimento de uma doença, tá? Então, existem dois tipos. Por que é interessante saber isso? Porque muitas vezes, quando vocês vão ver uma reportagem ou vocês vão ler sobre o assunto, vocês vão ver que é utilizado o termo intoxicação alimentar, né, pois aquela pessoa ou grupo de pessoas consumiu um alimento no qual havia toxinas de origem microbiana nesse alimento, ou também a gente pode encontrar reportagem, textos que falam de infecções alimentares. Por quê? Porque no alimento que a gente consumiu estavam presentes micro-organismos que eram patogênicos, tá? Vocês entenderam a diferença desses dois conceitos? É um pouco confuso, mas tá indo. O que tu entendeu, Elizabeth? Vamos conversar. É um pouquinho confuso mesmo. Nem te preocupa. É que, tipo, a intoxicação vem de toxinas que vem que pode estar no alimento, né? Perfeito. E a infecção na real eu não entendi muito direito. O conceito da intoxicação está perfeito. Intoxicação é uma toxina que vai estar no alimento. Aí a gente vai consumir esse alimento e vamos nos intoxicar com ela. Sim. Perfeito. Infecção é quando eu tenho um micro-organismo no alimento. Ah, tá. Tá? Aí a gente vai comer aquele alimento com o micro-organismo. Tá, agora ficou mais claro. No exemplo que a gente discutiu no início da aula, pode falar, Maria, por favor. Aí. Professor, no caso das infecções, que o médico que indica antibióticos, que é uma infecção com bactéria, com vírus, não sei, pergunto. E no caso da intoxicação, qual é o tratamento? Intoxicação, quando tem infecções, vai controlar com antibióticos, porque existe um micro-organismo no nosso corpo que vai causar essa doença. Quando tem intoxicações, aí a gente vai depender do tipo de intoxicação, tá? Podem utilizar substâncias, por exemplo, se for uma intoxicação leve, substâncias como carvão ativado, ou substâncias quelantes que vão retirar essa substância do organismo, ou se for uma substância com um nível de intoxicação ou menor, talvez apenas o uso de anti-inflamatórios para até o organismo processar esse tipo de intoxicação. Mas só que assim,
aqui a gente não vai discutir formas de como um médico iria atuar para recuperar a pessoa se ele, num caso de intoxicação ou infecção, tá? Isso daí é algo que é específico para um profissional de medicina, tá bom? Então a gente não pode discutir. O que a gente tem que entender é a diferença desses dois conceitos. O que é uma intoxicação e uma infecção, tá bom? Professor, Oi. por exemplo, o Clostridium botulinum, que causa uma toxina, esse seria um caso de intoxicação, é isso? Perfeito. E aí, por exemplo, a salmonela, que é uma bactéria que ataca o organismo, seria um caso, então, de infecção, é isso? Perfeito. Tá. É isso. Clostridium botulinum, tu pegou um bom exemplo. Clostridium botulinum é uma bactéria que ocorre dentro por exemplo, dentro de latas de alimentos que não foram processados de forma correta, tá? Por exemplo, é encontrado em conservas, tipo de palmito, era comum encontrar o Clostridium botulinum, porque essa bactéria ela produz uma estrutura chamada endosporo, e se o processo de esterilização daquela conserva dentro do vidro ou dentro de uma lata não foi feito de forma correta, ela pode acabar se desenvolvendo no alimento, porque ela sobrevive a um pH baixo. E ela produz uma toxina chamada, que é a toxina botulínica, né, que provoca intoxicação nas pessoas, né? Então, é um bom exemplo esse que tu falaste, né? Então, intoxicação é uma coisa, infecção uma outra. Intoxicação está relacionada às toxinas no alimento, que são produzidas por micro-organismos, e infecção é a ingestão de um micro-organismo, tá? Que vai causar essa doença. Geralmente, os processos de intoxicação e infecção, eles estão associados ao nosso trato nosso sistema digestivo, tá? Então, geralmente esses micro-organismos, eles podem atacar outros, dependendo do micro-organismo mais específico, ou uma determinada toxina, outros órgãos, mas geralmente ele vai atuar no nosso intestino, tá? Aqui nós temos uma representação do nosso sistema digestivo, tá? Eu não vou detalhar, mas aqui está o nosso intestino, né? Nós temos o intestino grosso e o intestino delgado. Aqui eu tenho um recorte de uma parte do intestino que nos mostra que na parede do intestino ela tem estruturas que são chamadas vilosidades, tá? Que são essas estruturas aqui maiores, que é como se fosse um redobramento da nossa parede. Essas vilosidades, elas acabam tendo na superfície da célula microvilosidades, que são pequenas estruturas como se fossem pelos, tá? E nesse local, nessa microvilosidade, é o local onde que os micro-organismos estão. Então, eles ficam dentro do nosso intestino. Nosso intestino, ele, tanto o nosso como dos animais, ele é colonizado por uma grande diversidade de micro-organismos, né? Tanto bactérias quanto fungos. E esses micro-organismos, em boa parte, eles têm uma função benéfica, porque eles ajudam no nosso processo de digestão. Porque quando nós nos alimentamos, quando o alimento começa a passar passa pelo estômago e entra no intestino, é no intestino que os nutrientes são absorvidos. Então, a absorção de nutrientes vai ocorrer ali. E quando eu tenho bactérias benéficas, né, que são os micro-organismos probióticos, muitas vezes eles acabam protegendo essa região do intestino, né, por estar presente, ou muitas vezes eles acabam combatendo micro-organismos patogênicos. Então, o nosso intestino ele é um lugar muito rico, muito diverso, com muitos micro-organismos. Mas em alguns momentos, esses micro-organismos patogênicos, que são transmitidos por alimentos, eles acabam entrando no nosso intestino e ocupando esses espaços. E esses micro-organismos acabam
fazendo um processo de infecção, né? Então, por isso que é uma infecção alimentar. Então, ele ocorre, causa uma infecção, e essa infecção pode ser tanto pela ação do micro-organismo, por diferentes mecanismos, ou por produção de alguma toxina por esse micro-organismo. E esse processo acaba gerando um processo inflamatório. E esse processo inflamatório que causa os sintomas que a gente percebe, são geralmente febre, né, quando causado por bactérias, uma febre mais alta, vômitos, diarreias, dependendo algumas toxinas podem causar hemorragia, né, então são casos bem graves, né, que algumas enterobactérias como a Escherichia coli, algumas variantes da Escherichia coli podem produzir toxinas. Então, é no intestino que geralmente ocorre. E esse processo inflamatório, então, a resposta do processo inflamatório, os sintomas que nós observamos, estão associados a vômito, febre, diarreia, né, dor de cabeça, né, então, hemorragia, em alguns casos. Então, todos esses sintomas são associados a essas doenças transmitidas por alimentos, em diferentes graus de gravidade, tá? Não é uma coisa simples, pessoal. Muitas vezes as pessoas acabam não levando com seriedade essas doenças, né? Mas é sempre bom quando tem algum distúrbio alimentar relacionado à ingestão de alimentos, é sempre bom procurar um médico, tá? Procurar um hospital, um pronto atendimento, para ter um atendimento adequado, tá? Porque muitas vezes esses micro-organismos, como a gente viu, podem produzir algumas toxinas ou podem produzir um quadro de desidratação, né? Ou de hemorragia, que podem ser graves ao longo do tempo, né? Então, é sempre bom ter a procura de um profissional quanto a isso, tá? Então, procurar um enfermeiro ou um médico nesses locais para receber o atendimento adequado, tá bom? Então, mas percebam então que existe uma ligação, existe um elo, tá? Entre o nosso trato digestivo, tanto o trato digestivo de humanos quanto de animais, e as contaminações dos alimentos por agentes biológicos. Existe um elo de ligação. Por quê? Porque geralmente esses micro-organismos patogênicos, eles habitam o sistema intestinal, tanto de animais quanto de humanos. Algumas vezes esses micro-organismos patogênicos em um animal podem não ser patogênico no animal, mas podem desenvolver alguma doença no ser humano. E o contrário também ocorre. Então, existe uma ligação entre essas duas vias, entre a contaminação do sistema digestivo, a presença desses micro-organismos no sistema digestivo, e a contaminação tanto dos alimentos, quanto dos equipamentos, dos utensílios, do alimento, e isso contaminar outra pessoa, ou nos contaminarmos, tá? Então, quais são as principais formas de contaminação dos alimentos, tá? Então, geralmente, e a gente viu as fontes de contaminação, né, que estão relacionadas a solo, planta, a presença ao processo de manipulação, né, mas geralmente a contaminação ela vai vir ou da presença de fezes no processo de produção de um alimento, tá? Então, muitas vezes o alimento ele acaba sendo contaminado durante um processo de irrigação, né? Então, nós estamos irrigando uma lavoura, uma horta, uma produção de hortaliças, e é com uma água contaminada com dejetos de animais. Ou, em muitos casos, numa produção orgânica, nós estamos adicionando um adubo orgânico que foi mal elaborado e existe a presença de micro-organismos patogênicos nesses adubos, tá? Então, pode ocorrer uma contaminação no solo, pode ter uma contaminação da água no qual a gente vai estar cultivando esses alimentos.
Pode ocorrer também, e aí geralmente está associado a não micro-organismos, mas aos macro-organismos que a gente viu, dos perigos biológicos, né? Por exemplo, as tênias, as lombrigas, né? Que podem também contaminar as carcaças. Mas geralmente o ciclo desses patógenos está relacionado em algum momento com o trato digestivo e as fezes desse animal. Então, sempre vai ter uma relação de contaminação do trato digestivo de um animal que vai estar contaminando de alguma forma, direto ou indireto, o alimento. Eu acho que eu trouxe na primeira aula um exemplo de um caso que eu acho que faz uns 10 anos que aconteceu, que foi um caso bem grave, foi um surto bem grave, de uma contaminação com uma variante de uma cepa de Escherichia coli que é enterohemorrágica, que causa hemorragia, bem severa, várias pessoas morreram, e a contaminação vinha da produção de pepino de um outro país. E eles demoraram muito tempo para identificar a fonte, a origem dos casos do surto que estava ocorrendo com essa cepa de Escherichia coli, né? Então percebam que, e nesse caso da produção do pepino, foi uma contaminação, agora eu não me recordo se foi uma contaminação de adubo ou de água de irrigação, mas teve uma contaminação na produção, com essa variante que acabou contaminando as pessoas. Então, essa presença desses micro-organismos patogênicos sempre vai estar relacionada ao processo de produção do alimento, tá? A produção tanto do animal quanto do vegetal que a gente vai estar consumindo. E essa contaminação, então, ela pode também ter um outro nível o manipulador. Então, o manipulador também pode ser uma fonte de contaminação, porque ele pode não usar processos adequados de higiene e contaminar tanto o alimento que ele está manipulando, os utensílios, os equipamentos ou os objetos que ele está usando para elaborar o alimento, né? Então, vamos falar de forma correta. Então, tipo, a pessoa que está manipulando o alimento foi no banheiro, fez um xixizinho ou fez um cocôzinho, não lavou as mãos e voltou para manipular o alimento. Isso pode ser uma grande fonte de contaminação. Ou pode ocorrer contaminações cruzadas, né? Por exemplo, eu estou manipulando uma carcaça de ave e essa carcaça de ave pode ter a presença de salmonela, por exemplo. Pode ocorrer ter salmonela na carcaça. E eu estar contaminando os demais alimentos na hora da manipulação, porque eu não lavei as minhas mãos após manipular a carcaça da ave. Então, isso pode ocorrer também uma contaminação a partir da carcaça, né? Contaminação da água, né? Então, tanto a presença de fezes, então pode contaminar a água que está sendo utilizada para irrigação, e isso contaminar os alimentos, utensílios, e tudo aquilo que a gente vai utilizar para desenvolver o alimento, para elaborar o alimento, ou a presença de insetos, né? Aqui eu trago o exemplo da barata, né? Então, mas aqui não necessariamente só insetos, mas todos os animais pragas, né? Então, a presença de ratos, baratas, né? Então, moscas, todos esses organismos também podem estar num local contaminado e levar essa contaminação para o local onde nós estamos manipulando os alimentos. Então, é extremamente importante que o local que a gente vai estar utilizando para manipular esses alimentos esteja protegido, né? Então, nós precisamos utilizar grades telas, não grades, grades não adianta muito, telas de proteção nas janelas, né? Nós precisamos utilizar, fazer expurgos de caixas e do ambiente também, fazer processos de controle dessas pragas de forma correta, claro, sempre seguindo orientações de profissionais, então, ou de um agrônomo, ou de um veterinário, que vão dar essas orientações para fazer expurgo do ambiente, né? E o que geralmente é contaminado? Bom, sempre
aquilo que pode ser contaminado podem ser os utensílios que nós estamos utilizando para fazer a manipulação do alimento. Então, uma faca que eu estou utilizando para cortar uma carne, se eu for utilizar essa faca para manipular um outro alimento, ela tem que ser limpa, ela não pode estar contaminada, porque pode ter uma contaminação cruzada, né? Então, uma colher que eu estou utilizando num determinado procedimento de elaboração de alimentos, eu não posso utilizar no outro, né? Eu não posso tocar com as mãos não limpas nesses utensílios. Eu tenho que estar higienizado, esses equipamentos têm que estar higienizados, e eu tenho que adotar procedimentos de um local para outro para utilizar esse equipamento. Então, eu sempre tenho que estar fazendo a higienização desses instrumentos. O alimento em si pode ser contaminado, né? Então, nós podemos estar preparando uma salada num restaurante e antes de preparar a salada, eu estava preparando uma carne. E se eu não higienizar as mãos num momento para outro, eu posso estar contaminando os vegetais com algum micro-organismo da carne, tá? Então, isso pode ocorrer também. E a entrada desses contaminantes sempre vai ser a nossa boca. Seja pela ingestão desses alimentos contaminados, seja pelo uso desses utensílios, por exemplo, uma colher, uma garfo, utilizar um prato ou alguma coisa que vai contaminar o alimento. Então, perceba que existe uma relação entre uma contaminação geral, né, uma contaminação básica, que muitas vezes está relacionada à presença de fezes ou de solo contaminado ou de contaminação das carcaças. Essa contaminação, ela pode contaminar tanto o manipulador, mas também pode ser transmitidas por insetos ou pela água que foi utilizado para fazer a elaboração do alimento. E essa contaminação vai ocorrer tanto nos utensílios, nos alimentos e também em objetos que nós vamos estar utilizando no processo de elaboração. E a via de entrada desse contaminante vai ser quando a gente consumir o alimento. Entenderam essa via, pessoal? Alô? Sim, professor. É? Beleza. Bem simples, né? Ela é bem tranquilinha de entender, assim. Existe é algo. Se a gente for associar com o nosso dia a dia, ele acaba sendo uma coisa bem lógica, né? Muitas dessas coisas a gente já toma cuidado de não ter contaminação com relação a isso. E como a gente vai, então, evitar que nós vamos nos contaminar com micro-organismos tanto que podem causar uma infecção, quanto alimentos que têm toxinas e podem causar uma intoxicação? Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, a gente tem que adotar alguns princípios. Primeira coisa é evitar a contaminação, tá? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar essa via, tá? Então, nós temos que adotar práticas, adotar processos que vão quebrar essa via de contaminação, que não vão contaminar aquilo que a gente vai estar utilizando para se alimentar, tá? Então, a primeira coisa é quebrar essa via, evitando a contaminação. A segunda coisa é, se existir um micro-organismo que pode ter contaminado, nós vamos evitar que ele se prolifere, ou seja, a gente vai evitar que esse micro-organismo patogênico cresça no alimento. Então, nós vamos adotar também estratégias, procedimentos, práticas que vão evitar que esse micro-organismo se desenvolva. E, por último, nós vamos impedir que esse micro-organismo sobreviva. Então, nós vamos criar condições para que esse micro-organismo morra, não cresça. Tá bom? Como é que a gente pode associar isso? Bom, a gente pode associar evitar a contaminação. Bom, nós vamos então adotar práticas de higiene no qual o manipulador, antes de fazer a manipulação do alimento,
antes dele entrar no espaço de manipulação, pode ser uma cozinha, uma indústria, alguma coisa assim, ele vai ter que passar por um processo de higienização, no qual ele vai ter que lavar as suas mãos de forma correta, ele vai ter que usar EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, que vão evitar que ele contamine o alimento, né? Então vamos usar, por exemplo, em casa, nós podemos usar touca, né, um avental, para evitar que ocorra esse tipo de contaminação. Mas também a gente pode evitar a proliferação do micro-organismo. Então, como é que a gente vai evitar que esse micro-organismo se prolifere? A gente vai adotar, por exemplo, o uso de temperaturas baixas. Então, o alimento, quando a gente... Uma carne, por exemplo, nós vamos ter que guardá-la numa temperatura adequada para que evite a proliferação de micro-organismos no alimento. Então, nós vamos manter uma carne refrigerada. Eu não posso deixar uma carne exposta ao ambiente, uma temperatura ambiente. Por quê? Porque os micro-organismos que podem estar na carne, desculpa, ele vai se desenvolver, ele vai crescer e vai aumentar o risco de ocorrer uma infecção ou uma intoxicação. E também a gente pode evitar que esse micro-organismo sobreviva no alimento, né? Então, nós podemos, por exemplo, cozinhar o alimento numa temperatura adequada, numa temperatura adequada. Então, se a gente for adotar uma prática de cocção ou de fervura do alimento, né, essas são estratégias que vão evitar que o micro-organismo sobreviva. Claro que, após o processo de cocção, pode ocorrer uma recontaminação do alimento. Se eu tirar esse alimento cozido de uma panela e colocar, por exemplo, numa gôndola de restaurante, ali onde que eu tenho o meu self-service ali, né, para as pessoas se servirem, pode ocorrer uma contaminação. Então, tem que ter uma temperatura adequada para manter esse alimento. E um tempo também adequado para que esse alimento não se contamine, né? Então, eu não vou deixar ali um arroz 3 dias no restaurante para as pessoas comerem, né? Eu vou ter que preparar em quantidades adequadas, ou vou ter que retirar aquele alimento no momento correto para não ocorrer contaminação. Então, as 3 coisas que a gente sempre tem que pensar: evitar a contaminação, e isso vai estar associado à higiene e adotar procedimentos que o alimento não vá se contaminar. Em casos de alimento que podem estar contaminados, evitar a proliferação desse micro-organismo, então controlar o crescimento dele. E, por fim, evitar que esse micro-organismo sobreviva. Então, são 3 tipos de formas de controlar essas intoxicações. Eu digo isso porque todos esses princípios eles vão estar relacionados aos procedimentos de higiene que a gente vai começar a ver nas próximas aulas. E também as boas práticas tanto de produção quanto de fabricação, né? Então, essas boas práticas também vão ter isso como princípio, tá? Então, quais são esses fatores que a gente vai tentar controlar? Então, quando a gente quer evitar uma contaminação de alimentos, a gente vai evitar que uma pessoa, um manipulador que esteja infectado, manipule aquele alimento. Então, o manipulador ele vai ter que se higienizar. Ele vai ter que estar higienizado. Ele não pode sair do banheiro e ir para uma cozinha manipular. Ele não pode manusear dinheiro e, ao mesmo tempo, pegarem um alimento. Então, pessoas que estão infectadas, pessoas que estão contaminadas, elas não podem manipular o alimento. A gente vai ter que adotar práticas adequadas de manipulação, ou seja, a gente vai ter que adotar procedimentos no qual reduza o máximo possível o contato do manipulador com o alimento. Claro que existem procedimentos, processos que necessitam uma maior manipulação, por exemplo, elaboração de massas, pães, mas existem procedimentos de higiene depois de cocção do alimento que vão reduzir uma possível carga de contaminação. A matéria-prima tem que ser de boa procedência. Isso eu estava falando sempre da questão de tu ter um fornecedor idôneo,
né, que vai fornecer uma verdura, um produto orgânico ou um produto convencional, uma hortaliça, alguma coisa convencional orgânica, mas que respeitar nos prazos de carência, tanto para produtos químicos, mas também para o uso de compostos orgânicos. Então, a gente tem que ter um bom produtor. Ou a questão da carne certificada, né, que pode ser uma das fontes de contaminação. Não utilizar uma carne de procedência duvidosa de um abatedor clandestino ou de alguém que abateu uma vaquinha ali e está preparando carne de qualquer jeito. Né? Tem que ter esses cuidados. E também fazer a limpeza e a sanitização do ambiente de forma correta. Esses passos, eles vão fazer o quê? Que essas vias de contaminação não ocorram. Né? Então, nós vamos ter que fazer isso. Com relação à proliferação, é aquilo que a gente estava falando, por exemplo, do restaurante, né? Não produzir eu vou fazer um arroz para servir de meio-dia. Eu não vou elaborar esse arroz 1 dia, 2 dias antes, né? Eu vou ter que ter um tempo adequado para produzir esse alimento para servir para as pessoas, para evitar que esse alimento contamine, que esse alimento, os micro-organismos presentes nesse alimento acabem se proliferando. Não deixar, por exemplo, alimentos a temperatura ambiente, né, que é o caso da carne. A gente não vai pegar uma carne de frango e deixar um tempo exagerado à temperatura ambiente, né, apenas no momento de elaboração. Alimentos também, cuidados no processo de resfriamento, né? Então, por exemplo, eu não vou pegar grandes quantidades de alimento e fazer um processo de resfriamento ou congelamento, porque pode ter regiões nesse local onde eu vou estar resfriando o alimento que a temperatura pode estar mais elevada e ser adequado, ser uma condição de temperatura que esses micro-organismos vão se proliferar. Então, a gente tem que adotar práticas que vão, por exemplo, congelar as coisas em frações menores. Exemplo, não guardar aquela panela cheia de comida depois do almoço na geladeira, né? Que isso pode, dependendo da quantidade de comida que restou, pode ter locais no qual ele demore muito tempo para se resfriar e ali dentro pode proliferar algum tipo de micro-organismo. Então é interessante sempre passar para potes menores, locais menores, para fazer o armazenamento de uma comida que sobrou do meio-dia. E também preparar quantidades adequadas de alimento, né? A gente ter um uso racional do alimento, não produzir mais daquilo que a gente vai comer, né? Não guardar tanta comida. Claro que a gente tem costume de, muitas vezes, fazer um pouquinho mais de comida, principalmente quem mora sozinho, tá? Isso aí é muito comum. Fazer um almoço com uma quantidade um pouco menor para ter um pouquinho mais para janta. Mas que esse alimento, se sobrar, ele seja acondicionado de forma correta, né? E para sobrevivência, aquilo que nós estávamos falando, né? Então, ter uma temperatura de cocção do alimento correta, adequada, que vá aquecer o alimento, né, de forma correta. Hoje de meio-dia, por exemplo, eu estava fazendo o almoço e aí eu tenho aquelas air fryer como eu passo a semana sozinho, eu vou para casa com minha esposa só no final de semana, eu tento fazer coisas práticas aqui em Urupema. Então, eu tenho essa air fryer que ela substitui o meu forno, por exemplo, para assar coisas. E aí eu estava fazendo um franguinho, só que não me lembrava direito o tempo que tinha que ficar esse frango na air fryer. E aí eu deixei, foi 15 minutos a 200 graus. E quando eu fui por fora, ela estava assada, mas no interior ela estava crua. Então, ou seja, o tempo de cocção não foi suficiente para cozinhar todo o alimento. O que eu fiz? Peguei a carne, coloquei na air fryer de novo e deixei mais ali, acho que foi uns 5 minutos, 6 minutos, na air fryer para terminar de assar. Né? E aí ela assou direitinho tudo. Aí eu consumi o alimento.
Então, ter um aquecimento correto, né, adequado, uma condição adequada do alimento. Tá, e como a gente vai fazer isso, então? Como a gente vai evitar que ocorra essas contaminações? Perceba que eu falei sempre que a contaminação, muitas vezes, ela vai vir do local onde está produzindo o alimento, ou seja, do agricultor ou do pecuarista que está criando o animal. Então, essas contaminações, muitas vezes, na maioria dos casos, acabam vindo desses locais. Então, o que as pessoas, o que os agricultores eles têm que adotar? Sistemas de boas práticas. Existe, então, um conjunto de boas práticas agrícolas que são definidas também por legislações, existem regras, existem manuais de boas práticas que vão definir o que um produtor rural tem que adotar para diminuir os perigos físicos, químicos e biológicos. Então, os agricultores têm que adotar essas boas práticas, né? Aqui a gente tem uma fotinho, então, de um conjunto de pessoas numa produção que, pela foto aqui, parece que é de cenoura, ó, uma lavoura de cenoura aqui. Todo mundo olhando a cenourinha aqui para ver se a cenoura tá bonita, né? Mas essas pessoas e esse agricultor, essa propriedade rural, deve adotar boas práticas agrícolas, tá? As boas práticas agrícolas, elas são elas atuam em todos os aspectos da propriedade rural. Elas atuam desde do uso correto do solo, do manejo correto do solo, do uso adequado tanto de produtos químicos quanto biológicos, respeitando prazos de carência, quantidades e momentos corretos de aplicação, descartes de forma correta de embalagens, colheita, métodos de colheita adequado, uso de equipamentos de proteção individual. Então, existem várias regras que o agricultor deve seguir para levar segurança alimentar para as pessoas, né? Então, tem que existir isso. E na nossa casa, o que a gente pode fazer na nossa casa? Bom, nós podemos adotar boas práticas também. Claro que não existe uma legislação que vá definir como as pessoas devem conduzir a higiene da sua casa, porque imagina tu ganhar uma multa por deixar uma pilha de louça suja, né? Tudo que é estudante já passou por isso, né? Ter uma pilha de louça suja, falar, ó, todo mundo teve uma pilha de louça suja. Então, mas só que a gente, na nossa casa, a gente pode adotar procedimentos, práticas, né? Então, que a gente vai aprender no nosso curso para reduzir esses riscos físicos, químicos, biológicos. Então, vamos adotar boas práticas no processo de manipulação do alimento, adotar boas práticas na forma como a gente vai conduzir a nossa casa. Né? Vamos fazer limpezas periódicas de caixa d'água, vamos dar um descarte correto para os resíduos, né? De preferência, separar o lixo e deixar o lixo nos momentos adequados para ter a coleta, fazer o cuidado com a ocorrência de pragas, né? Então, presença de baratas, ratos em casa, fazer esse tipo de controle. Então, existem procedimentos que nós podemos adotar de higiene como manipuladores de alimentos para garantir a segurança alimentar da nossa família. Então, vamos lavar as mãos, vamos utilizar touca na nossa cozinha, por que não? Fica tão bonitinho todo mundo de touca. Minha mãe cozinha de touquinha, coisa mais fofa. Então, adotar essas práticas, né? Então, isso a gente pode fazer em casa. Tanto que várias práticas que são recomendadas pelas RDCs para serviço de alimentação, ou seja, para restaurantes, elas podem ser utilizadas em casa, porque são procedimentos muito semelhantes, né? Então nós podemos adotar. Claro que muitas vezes num restaurante tu tem um fluxo maior, existe uma lógica um pouco mais de quantidades maiores, volumes maiores, cuidados maiores. Mas na nossa casa a gente pode adequar isso à nossa realidade, perfeitamente pode ser adequado. Que são chamadas boas práticas. E no setor da indústria, a gente vai reduzir esses riscos adotando as boas práticas de fabricação. E olha só o pessoal que bonitinho, todo mundo de touquinha, com avental, né? Uma linha de produção com equipamentos todos em inox,
provavelmente tem coleta de material para fazer a inspeção, para fazer a avaliação de locais de riscos de contaminação. Então, adotar procedimentos que vão garantir a segurança desses alimentos. É dessa forma que a gente evita as doenças que são transmitidas pelos alimentos. Podem ter certeza, se algum dia vocês lerem num jornal, lerem numa revista, assistirem uma reportagem, ou acontecer com vocês uma contaminação por alimento, pode ter certeza que em algum momento houve uma falha de boa prática, de alguma boa prática, houve alguma contaminação daquele alimento, seja na propriedade rural, seja no processo no serviço de alimentação ou na nossa casa, a gente contaminou o alimento, ou numa indústria. E passei já 15 minutos. Legal, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida? Eu falei bastante hoje. Isso é um assunto bem interessante, eu acho bem legal. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo. Assunto bem interessante mesmo. E como é importante, até nesses tempos de pandemia, como a gente tem valorizado a higiene, né? A gente tem esse ano passado e início desse ano, a gente tem cada vez mais valorizado a questão de higiene dos alimentos, higiene com o corpo. Então, acho que é um assunto que realmente desperta cada vez mais o interesse. Perfeito. Essa situação que a gente está vivendo hoje da pandemia, ela ajudou muito isso. Hoje nós temos que adotar práticas de lavar as mãos, nós temos que não tocar o rosto, né? Então, o Covid é um vírus que está no nosso sistema respiratório. Tá? Diferente desses micro-organismos transmitidos por alimentos, é uma doença que ela é transmitida pelo ar. Então, usar máscaras é extremamente importante. Então, usar de forma correta em todos os locais. Respeitar distanciamento entre as pessoas, entre 1,5 m e 2 metros. Então, manter essa distância entre as pessoas, não se aglomerar, evitar pessoas com comorbidades, né? Então, pessoas com problema de pressão alta, cardíacas, pessoas mais idosas, evitar o contato excessivo com essas pessoas para diminuir o risco que essas pessoas se contaminem. Que mais é importante a gente fazer? Estou tentando me lembrar aqui. Então, são várias práticas que a gente tem que adotar para evitar a contaminação. Claro, higienizar os alimentos, higienizar superfícies, porque o vírus pode ficar um determinado tempo em superfícies, no alimento, né? Mas principalmente evitar aglomerações. Para ajudar a reduzir os casos de Covid, as pessoas não podem ficar próximas. Por quê? Uma pessoa conversando sem máscara na frente da outra, ela vai estar transmitindo o vírus um para o outro. Então, é muito fácil a transmissão desse vírus. E muitas dessas coisas, elas se aplicam, disso que a gente está discutindo, que a gente vai aprender, esses cuidados de higiene, eles também vão ajudar a reduzir as contaminações por Covid. Muito bem colocado. Né? Alguém tem mais algum comentário? Alguém que quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo também. Perfeito. Bom, eu deixei mais alguns exercícios, que eu sempre vou deixar exercícios para vocês fazerem, tá? Relacionados ao conteúdo de hoje. Então, vocês podem, durante a semana, no momento que vocês for mais adequado para vocês, fazer esses exercícios. E eu vou deixar também, eu deixei também alguns materiais, alguns textos da internet mesmo, falando um pouquinho desses conceitos que a gente discutiu hoje. Então, se vocês quiserem, vocês podem ler esses materiais. Vocês podem buscar também essas informações na internet, né, para ter um pouquinho mais desse conhecimento. E também vocês podem fazer exercícios revendo a nossa aula de hoje nesses conceitos que a gente discutiu. Tá bom, pessoal? Então, na nossa próxima semana, a gente vai começar a falar sobre higiene, sobre métodos e processos de higiene, né? Que eu acho que é o que todo mundo está bem curioso para começar a discutir. Então, a gente vai falar sobre higiene de utensílios e equipamentos, primeiro, e depois a gente vai falar sobre higiene
dos manipuladores. Então, nos nossos próximas 2 aulas, eu vou falar sobre isso. Tá legal? Então, abraço para vocês, tá? E até a próxima semana. Tchau. Tá bom, boa noite, professor. Noite. Boa noite. Noite. Tchau, boa semana. Boa semana, Maria. Maria, me lembra do teu negócio do teu exercício, tá? Tá. No caso, esta semana é o exercício 4 ou o exercício 3? Nós temos, até agora, 3 exercícios, tá? Teve do estudo 1, estudo 2 e estudo 3. Hoje eu deixei para vocês os exercícios do estudo 4, tá? Tá, Então, perfeito. Então, 4 exercícios, tá? Qualquer coisa, tu manda uma mensagem no grupo ou pode mandar uma mensagem para mim que a gente conversa se tiver com alguma dúvida. Tá bom, Maria? Tá bom, perfeito. Obrigada. Bom, boa noite.